Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É com muito prazer, com muita alegria que damos início a mais um vídeo para vocês e já quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, já deixar sua curtida aí, porque sei que você vai gostar desse vídeo e também nos seguir na rede social lá no Instagram @paulolauapsi. Toda semana, todos os dias quase, nós postamos algo a respeito de psicologia, de psicoterapia lá, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para a sua vida. Hoje nós vamos falar especificamente de um tema que eu acho que todo mundo gostaria de saber: como ser mais resiliente. O que é, afinal de contas, a resiliência do ponto de vista psicológico? E hoje é o que nós vamos abordar nesse vídeo. Eu quero te convidar para prestar muita atenção no que a gente vai conversar hoje aqui, beleza? Bom, dando início então a toda essa temática de resiliência, nós temos percebido na sociedade, principalmente nesses últimos momentos, nesses últimos anos, nesta nova geração, principalmente na geração pós-anos 90, a gente já vem percebendo que há muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com problemas. Nós percebemos principalmente adolescentes que nasceram após o ano 2000, 2010, que já estão completando aí 12 anos, outros que nasceram lá em 2000 já estão com 22 anos, mas de modo geral, toda essa geração, que é a minha geração para frente, que é dos anos 90, nós temos observado homens e mulheres, adolescentes e até mesmo crianças é algo até relativamente normal devido ao seu desenvolvimento, mas pessoas que são frágeis, que têm dificuldade de lidar com problemas, que têm dificuldade de aceitar um não, aceitar a frustração, que na psicologia a gente nomeia de baixa tolerância à frustração, né, que são aqueles momentos onde todos nós passamos e a vida é repleta disso, né? Quando a gente recebe uma negativa, por exemplo, de um emprego, quando a gente recebe um não de uma pessoa que a gente está gostando e a gente vai tentar uma investida ali para paquerar e recebe um não, ou até mesmo em coisas relativamente muito supérfluas que têm atingido muitos adolescentes e muitos jovens adultos do ponto de vista emocional, que são a relação dessas pessoas com as redes sociais. Por exemplo, quando a pessoa posta uma foto ou um vídeo e não recebe o tanto de curtida que gostaria de receber e já começa a se sentir não amada, começa a se sentir menosprezada pelas pessoas. Enfim, nós temos notado de modo geral, em comparação com a geração passada, dos nossos pais, dos nossos avós, que passaram por momentos muito mais difíceis do que o tempo que a gente vive hoje, sobretudo a tecnologia que nos favorece muitas coisas, né? Basta um clique, você tem um mundo de conhecimento em suas mãos. Antigamente, os seus pais, os seus avós precisavam ir até uma biblioteca, procurar naquela imensidão de livros uma informação, talvez esperar a Barça, né? Eu ainda peguei esse tempo de Barça, né? Esperar a Barça chegar, e muitas vezes aquele conhecimento da Barça já era até um conhecimento ultrapassado. Enfim, a vida era muito mais difícil, né? E hoje em dia todas as pessoas têm acesso, ou quase todas as pessoas no mundo têm acesso à internet, têm acesso a muitas coisas boas, e isso facilitou muito a vida, né? E eu digo por mim mesmo, né? Eu demorei muitos anos da minha vida para perceber, para entender muito bem as regras do jogo dessa vida, para entender muito bem como que a vida funciona e que muitas vezes nós vamos nos frustrar, nós vamos criar expectativas sobre as pessoas e essas expectativas não vão ser alcançadas. Muitas vezes a gente espera uma retribuição de justiça às nossas vidas e nós não recebemos isso, porque a vida é injusta. O mundo que a gente vive é injusto. Então a gente precisa aprender a lidar no mundo, aprender a lidar com este mundo como ele é. Nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado a respeito disso, mas resiliência passa muito por isso. Por você entender as regras da vida, como a vida funciona e aprender também a lidar com as adversidades dessa vida. Mas
falando mais aprofundadamente sobre resiliência, eu quero trazer para vocês uma pesquisa que foi feita na Universidade de Roma. Eu estou com a pesquisa aqui aberta no computador. Foi feita uma revisão sistemática. O que seria uma revisão sistemática? Uma revisão de literatura, onde esses pesquisadores fizeram uma coleta de várias pesquisas a respeito de resiliência por todo o mundo, vários livros, e compilaram esse conhecimento em um artigo. E eles chegaram a algumas conclusões, principalmente a respeito do que seria essa resiliência emocional, né, essa resiliência psicológica, mas também como as pessoas que são consideradas resilientes, as pessoas que demonstram um comportamento de resiliência, o que elas têm que outras pessoas que não têm resiliência não têm? Como que essas pessoas conseguiram desenvolver a resiliência? E aqui nós chegamos, né, a partir dessa revisão de literatura, dessa pesquisa que esses pesquisadores lá de Roma fizeram, nós temos uma definição muito interessante. Primeiro, né, a priori, nós precisamos entender que o termo resiliência ele é absorvido por nós da psicologia como um termo vindo da física, né? O que o termo resiliência significa no campo de conhecimento da física? A física nomeia como característica de um material resiliente aquele material que é capaz de absorver um impacto, ou seja, aquele material ele recebe uma força, ele absorve aquela força, se molda, às vezes até se contorce, né? ela muda repentinamente e também muda ali naquele momento que ela está recebendo o impacto, ela muda a sua forma, mas após aquela força ter sido absorvida ali naquele material, então ele retorna ao seu estado original. Então, dentro da física, o que é a resiliência? É a capacidade de um material de receber uma força, um impacto, e após essa força cessar, esse material ele retorna ao seu estado original. Isso é muito interessante, isso traz um ensinamento belíssimo para nós a respeito da resiliência emocional. E o que é a resiliência psicológica e a resiliência emocional? Está muito dentro disso, né? A ideia é de que, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, nós permanecemos perseverantes, nós recebemos aquele problema, nos adaptamos àquele problema diante das capacidades, das habilidades que nós temos, mas aquilo não nos para, aquilo não nos destrói, aquilo não nos abala. Muito pelo contrário, talvez até mesmo nos fortaleça, nos dá mais ferramentas, nos dá mais maturidade. Então nós prosseguimos nos nossos objetivos, no nosso propósito existencial, naquilo que a gente acredita, e não paramos a vida diante dos problemas. Então isso é ter resiliência emocional, ter resiliência psicológica, né? Além disso, né, dessa perseverança perante as dificuldades, é também ter uma boa consciência a respeito de si mesmo. Todas as pessoas que têm resiliência são pessoas que se conhecem muito bem. São pessoas que têm uma percepção das suas emoções, que têm uma percepção muito clara do que acredita, do que pensa, do que deseja para a sua vida. E como que a gente alcança essa boa autopercepção, essa boa autoconsciência a respeito de si? Né? Através de buscar conhecimentos de si mesmo. Muitas vezes a gente pode encontrar conhecimento a respeito de nós mesmos, adquirir esse autoconhecimento por várias vias. Mas uma das vias principais que é possível a gente se autoconhecer é a psicoterapia. A psicoterapia é um excelente momento de você conhecer como o seu cérebro funciona, conhecer como o substrato do seu cérebro, que seria a mente, né? O resultado do funcionamento do seu cérebro, que é a sua mente, como ela funciona, como que
quais situações na sua vida que te geram mais impacto emocional, quais que não te geram tantas, quais as melhores estratégias que você pode utilizar diante destes problemas que te impactam mais, entendendo toda a sua história de vida. Assim você consegue conhecer a si mesmo, conhecer os seus vícios e as suas virtudes. Isso é muito importante, a gente conhecer os nossos vícios e as nossas virtudes, que no final de tudo são os nossos hábitos. Hábitos bons e hábitos ruins, como a gente pode promover os hábitos bons e como a gente pode reduzir ou excluir ou extinguir os hábitos ruins da nossa vida. Tudo isso a gente só consegue entender, a gente só consegue mudar hábitos, mudar maneiras de pensar, maneiras de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar os problemas que acontecem conosco a partir do momento que a gente se conhece, certo? Mas alguns aspectos são muito necessários para quem deseja criar resiliência em si. E eu quero, você aí que é adolescente, você já pode começar a pôr em prática, você que é jovem adulto, você que já está aí há mais tempo nessa lida da vida, também todos nós temos a capacidade, nós temos algo no nosso cérebro que os neurocientistas denominam de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se transformar, de se modificar. Claro que quanto mais novo, mais fácil é, você já deve ter percebido isso, mas também cérebros mais antigos, mais experientes também é possível de se modificar, certo? Então, nós temos algumas características que esses pesquisadores descobriram em pessoas que são resilientes. E aqui eu quero trazer algumas dessas características para que você também, destes comportamentos, para que você também adquira essa resiliência, trabalhe essa resiliência na sua vida, tá bom? A primeira delas é a aceitação a respeito das regras da vida. Isso aqui eu já até pincelei um pouco mais no início. O que seria isso? É entender que o funcionamento da vida. A vida, de fato, a vida é difícil para a maioria das pessoas, a vida é muito difícil. A vida nos traz mais dificuldades do que facilidades. Buscar caminhos aparentemente mais fáceis, no primeiro momento é muito tentador, mas no final, por experiência própria pessoal, no final não vale a pena, A gente muitas vezes tende a escolher aquilo, principalmente aí quem está num momento de escolha profissional, a gente sempre tende a buscar qual será o curso mais fácil, o curso que eu gosto mais, ou o curso que eu vou ter mais facilidade de aprender, que eu não vou tomar bomba, que eu não vou ficar de recuperação, enfim. E aí isso tende a fazer com que a gente façam escolhas mais leves ou busque atalhos na vida. E os atalhos na vida geralmente nos levam para futuros muito ruins. Quem já tem um pouco mais de experiência na vida já deve ter percebido que a maior parte das suas dificuldades de hoje foi que você não seguiu o caminho que era para ter seguido lá atrás. Então, aceitar que a vida vai te apresentar mais tristezas do que alegrias, muitas vezes, vai te apresentar muito mais tristezas do que alegrias, mas isso não significa que você não possa todos os dias encontrar motivos para agradecer, mesmo diante de todas as dificuldades. Então, aceitar a vida como ela é, mas também isso não significa ser conformista. Já que a vida é dessa maneira, já que eu estou nessa situação, então não vou fazer nada para mudar. Não é isso. É aceitar a sua condição no sentido de que seja realista. Olhe para a sua realidade, veja o contexto onde você está, veja as dificuldades que você está vivendo e veja quais as suas potencialidades, o que você já tem na mão, qual caminho você pode seguir para sair dessa situação que você não quer estar, certo? A segunda característica que as pessoas resilientes têm é a capacidade de modificar pensamentos catastróficos.
Geralmente, pessoas que têm baixa resiliência são pessoas que olham para o futuro de um modo muito catastrófico. Olham para o futuro sempre esperando coisas muito ruins, muito negativas da vida. E não é de um ponto de vista realista. A gente sabe que coisas ruins vão acontecer o tempo todo, né? Mas é sempre num olhar do seguinte: eu não vou conseguir, ah, sempre vai acontecer alguma coisa que vai me impedir de alcançar os meus objetivos, ou pessoas ao meu redor vão sempre estar me boicotando. Então você sempre tem uma visão de um futuro muito ruim. Isso traz ansiedade. A gente sabe que pensamentos catastróficos são a raiz das preocupações excessivas, né? Que são preocupações que você não consegue manejar muito bem, são preocupações, por exemplo, mas e se minha mãe falecer? Mas se meu filho adoecer? Mas e se o meu marido ou minha esposa sair de carro e bater o carro? Então são preocupações, são pensamentos catastróficos que você não tem como evitar. Se tiver que acontecer, vai acontecer, não tem muito o que você fazer. Então, pessoas que são resilientes, elas têm essa capacidade de moldar, modificar esse pensamento catastrófico. E isso, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com as pessoas. Mas não só evitar os pensamentos catastróficos, mas as pessoas que têm resiliência também têm a capacidade de olhar para a sua realidade e para o seu futuro com um otimismo realista. É aqui que eu queria chegar. O otimismo realista é algo que é treinável, pessoal. Eu sei que talvez você pense que você já nasceu pessimista, mas não. A gente não nasce pessimista. Aliás, a gente não nasce nem pessimista nem otimista. Podemos até, por uma questão genética, trazer um gene depressivo, um gene ansioso, ou então o contexto da nossa gestação ali fez com que a gente nascesse um pouco mais ansioso, mas a priori a gente não é de fato pessimista. A gente, devido às experiências da vida da gente, a gente vai ficando mais pessimista. E o pessimismo ele é ruim porque ele não te permite enxergar as suas potencialidades, os seus potenciais, as suas capacidades, e também não consegue te trazer nenhuma resolução do problema que você está vivendo hoje. O pessimista ele só olha para o problema e se afunda no problema, e é como se ele visse um balde de água com que fosse o problema dele, ele enfiasse a cabeça dentro do balde de água e morresse ali, sufocado. Ao invés de pegar a água e, sei lá, regar a planta e jogar água fora, enfim, fazer alguma coisa com aquela água. Né? Então, trabalhar o otimismo realista. Bom, eu estou diante de um problema, qual a solução para esse problema? Vamos tentar pensar, vamos tentar resolver. Ser mais prático, ser até mais pragmático nesse sentido. Né? A quarta questão, reduzir a evitação de desafios. O que seria reduzir a evitação de desafios? Geralmente pessoas que têm baixa resiliência são aquelas pessoas que evitam desafios. Eu digo por mim mesmo, por muitos e muitos anos da minha vida, eu passei me escondendo. Sabe aquele momento que o professor te passa um trabalho, você vai fazer um trabalho ali com outro colega, com mais outro colega, e o professor fala assim, bom, vocês vão se organizar para poder apresentar o trabalho. Né? E ali naquele momento, eu geralmente chegava com meus colegas e falava assim, olha, deixa que eu faço todo o trabalho e vocês apresentam. Mesmo eu sabendo que eu tinha capacidade de apresentar, mesmo sabendo que eu tinha capacidade de aprender a falar em público, como estou falando aqui com vocês, mesmo sabendo das minhas capacidades, eu evitava o desafio de falar em público, porque eu tinha muito medo de falar em público. E aí, diante de todas daquelas evitações, eu perdi um monte de oportunidades na minha vida. Porque eu fazia um belíssimo trabalho, entregava para algumas pessoas, elas falavam, apresentavam aquele trabalho e todo mundo aplaudia e achava que aquelas pessoas que tinham feito o bom trabalho, que quem havia escrito fui eu, eles só apresentaram. Então, evitar desafios não vai te tornar resiliente, muito pelo contrário. Aceite e procure desafios. Se você está num momento de
marasmo na sua vida, né? Se você está num momento de muito conforto, no sentido de estou seguindo sempre as mesmas coisas, eu sei o que eu faço, o meu trabalho é sempre muito monótono, então eu nunca tento buscar algo novo, nunca tento aprender nada novo, eu nunca tento me desafiar em algo novo, você não vai crescer, você não vai conseguir desenvolver resiliência, você não vai conseguir se expor a situações que te façam crescer, te faça aprender mais sobre a vida. E diante dessa situação, né, de reduzir evitações de desafios, é sempre diante das adversidades, sempre diante desses desafios, seja que você buscou, seja que esse desafio chegou até a sua vida, você se faça a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com esse problema que eu estou vivendo? O que eu posso aprender que pode até modificar a minha vida ou modificar a vida de outras pessoas através deste aprendizado, desta adversidade? O que eu posso aprender diante desse problema que eu estou vivendo na minha vida? Certo? E por fim, a característica que observaram em pessoas resilientes eram pessoas que se autocuidavam. Eram pessoas que praticavam exercício físico, eram pessoas que cuidavam muito bem do seu sono, dormiam bem, dormiam as horas necessárias, cuidava da sua alimentação, cuidava da sua saúde mental e, sobretudo, tinha alguma prática espiritual. Seja a oração, seja a meditação, seja frequentar um grupo religioso, ir à igreja, ou fazer, ou participar, ter uma disciplina espiritual e uma disciplina de autocuidado. Pessoas resilientes são pessoas que cuidam de si. Se você não cuida de si, dificilmente você vai conseguir lidar com situações estressoras. Muito dificilmente, se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não faz um exercício físico, se você não cuida da sua saúde mental, se você não cuida da sua parte espiritual transcendental, dificilmente você vai conseguir se tornar uma pessoa resiliente. Porque essas são as características de uma pessoa resiliente. Beleza, pessoal? Muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você receber mais vídeos nossos, eu já te peço para se inscrever no nosso canal. Ative lá aquela sinetinha lá, né, para você, assim que eu postar o vídeo, você receber a notificação. Mas também não esquece de deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, com a pessoa que você ama. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo vídeo.